Bom dia, bom dia para as nossas lives do mês de março, que tá finalizando, né? Hoje, uma colega muito especial, a Verônica psicóloga. Oi, Dê, tudo bom, querida? A gente vai falar sobre um tema interessante. Quero dizer para vocês que nenhum tema que veio para cá. Olha o meu marido aí, que tá aqui. Nenhum tema do que veio para cá, gente, veio conduzido, né? Todos os temas, eles estão sendo trazidos deliberadamente por cada uma das mulheres maravilhosas que eu conheci e que com cada uma delas também trouxe um pouco delas para mim, são aprendizados. Tenho recebido muitos retornos positivos, né, de reflexões tidas a partir das lives. E é muito legal a gente poder proporcionar reflexão. Eu acho que esse é um tempo de reflexão. Esse é um tempo. Fiz uma frase ontem, né, no Instagram, tá aqui ela, minha convidada. Olá, bom dia, lindona. Bom Tudo dia, bem? tudo bem? Peraí. O quê? Eu percebi que eu estava com fone aqui. Oi? Agora sim, eu tava com o Agora fone aqui sim. do lado e não tava te ouvindo. Acontece, Que comigo delícia também. tomar, que tava com o fone do Bluetooth e não tinha percebido. Delícia estar contigo hoje para um tema que, coincidentemente, né, acabou sendo uma reflexão minha ontem à noite. E eu tenho percebido nos últimos dias quanta conexão nas lives, dos tópicos das pessoas que ao longo desse encontro do desenrolar, né, elas têm se complementado. Teve um dia que a gente estava falando, né, com a Denise, agora nas últimas, né, nas questões da Sim. infertilidade, depois a gente falou sobre adoção com a Adriana, depois com a Ruth sobre a sua história, a história que merece ser contada. Ontem, no final da tarde, a gente falou com a Isabel, que é mãe de um filho diversamente capacitado. E hoje, contigo, sobre a coragem de ser, né? Nossa, que profundo isso. Quando tu me mandaste essa frase, eu fiquei pensando, nossa, cabem muitas reflexões, né? E ontem mesmo eu botei no Instagram, eu digo, os posts mais bonitos são do Lucas, da Serafina, que nos assessora. E eu estrago tudo, fiz, mas tá tudo certo. Eu acho que é importante que venham as reflexões, né? Porque isso é lição também. A gente quer Sim. apresentar uma carinha bonita e a galera Não. que segue o conteúdo não tá ligado com isso, né? Então, quando me dá na telha, eu lanço lá e ele diz, estraga o feed. Tá tudo certo, não tem problema. E eu O feed tava não é para ser pensando. bonito, é para levar informação, né? Para levar Exatamente, conteúdo. eu penso assim, sabe? Às vezes um conteúdo muito bonito tem pouco, tem um conteúdo pouco informativo. Exato. E aí eu tava pensando assim, meu Deus, quantas vezes a gente desiste das ideias, a gente se desencoraja dos nossos projetos, por causa do entorno, por causa de alguém que pensa diferente, diz, essa tua ideia não vai dar certo, isso que tu acreditas, eu não acredito. E fiz uma reflexão hoje de manhã até no meu Instagram pessoal, que eu tenho utilizado ele como uma reflexão contra a dualidade, contra o separatismo, né? Contra uma liberdade de escolha. E muitas vezes, dentro disso, da própria pandemia, a gente criou prosa nesse sentido de promover saúde, as pessoas, elas têm a mania da polarização, né? Então, se você está num polo, você está contra o outro. Se você está lá, você é meu inimigo. Se você está aqui, você é meu amigo. É triste isso, né? Essa dualidade separatista nos fragiliza, nos enfraquece. Então, toda vez É. também que eu me separo do meu eu, né, que eu tenho que engolir algumas coisas porque o entorno não gosta, porque o entorno pensa diferente, eu deixo de ser eu deixo de ouvir minha alma, eu deixo de promover ou de revelar o meu propósito, né? Então, fiz essas Exato. reflexões ontem que acho que são providenciais para aquilo que você vem trazer. Você que é psicóloga, trabalha com renascimento, Sim. psicogenealogista, entre outras tantas cursos, né?
PNL, eu sei que você tem muitas capacitações, mas como mãe, como mulher, porque esse papo aqui é de mulher para mulher, o Sim. que que você vem trazer para nós? Eu vim bater um papo com a Letícia, que eu E adoro. é bom demais, gente. Ai, adoro. Tô Faz amando. tempo, né? Eu falo assim, até Muito. você falou disso, né? Às vezes até eu sou uma pessoa que eu não me apego muito, que eu preciso falar sempre com a pessoa, eu preciso ligar. E às vezes as pessoas também não entendem isso, né? E a Lê é uma pessoa que assim, a gente não se fala sempre, mas você tem um Tá perto. lugar, isso é muito especial, então muita honra de estar aqui nesse café da manhã. Café da manhã eu coloquei, né? Para tomar um É, café da manhã com a Letícia. fechou, é isso mesmo. Coisa boa. E é muito legal isso que você falou, né? Porque essa dualidade, e existe isso dentro da gente também, né, Lê? Muitas pessoas, pelo fato, o medo, a raiva, a tristeza, as dores, também quer separar, né? Quer tirar da nossa vida, quer tirar do nosso ser. E também, Isso. tá tudo errado, né? Eu acho que para É, você ser quem você é, você precisa acolher. Assim como a luz, a sombra, a gente precisa integrar isso na gente, né? Então, dando continuidade a essa reflexão das polaridades, reconhecer também quais são as suas próprias polaridades, né? é. Porque isso tem que ter coragem. E muita gente entra no processo, né? Eu quero mudar. A minha vida não tá legal, eu quero evoluir, mas vamos só pelo caminho bonitinho. Só o fácil. Só no caminho da luz, né? Se Isso. tiver alguma sombra, não quero mais, né? Se tiver alguma dor, alguma ferida, não quero mais. E não é bem assim, né? Quem diria? Que bom que fosse, né? Se fosse só assim, mas tem que ter coragem mesmo para viver essa nossa verdade. E esse último ano, realmente eu tenho vivido muito essa coragem, né? De realmente viver quem eu sou e me conectar com os meus sonhos, com o meu propósito, viver a minha verdade. E como eu falei, a coragem, por quê? Você vai agir, você vai enfrentar diversos desafios, mas quando você está agindo com o seu coração, com a sua alma, nada impede, né, Lê? Você nos seus processos aí de trazer a psicogenealogia evolutiva para o Brasil, quantos desafios e inícios, projetos, e a gente sabe que o caminho é cheio de É obstáculos, árduo. É árduo. né? É E assim, gratificante, mas é árduo. É. sim. E eu tenho ouvido muito, né? Para quem não me conhece, ano passado eu me divorciei no meio da pandemia. Até essa semana passada eu estava atendendo uma mulher e ela falando do casamento, que ela já sabe que tá tudo errado e que não sei o quê. Mas como separar, né? Tá na pandemia, agora não é hora. Aí eu falei, olha, Se te serve de exemplo, se disser de exemplo, eu mudei, né? Eu saí da minha casa no meio de uma pandemia, bem no meio mesmo, foi em julho do ano passado, né? Ainda estava bem mais fechado e com 2 filhos e mudei de cidade, mudei de apartamento e recomecei, né? Mas existem desafios. Essa é uma coisa que às vezes as pessoas acham que não é, né? Que nem hoje eu falo. Hoje eu vivo a minha plenitude. Hoje eu me sinto completa, né? Hoje eu deito na minha cama com aquela sensação de gratidão mesmo. Eu acordo. Hoje as crianças dormiram comigo, né? Gratidão, criançada. Aí eles, gratidão. Aí eu, gratidão. Mas você acorda bem. Existem vários desafios na vida. Sim, principalmente agora, eu como provedora da casa. Mas quando a gente tem essa conexão na nossa alma, tudo fica diferente, né? Então, é assim, verdade. Fica mais potente, né? Eu acho que a gente tá caminhando na verdade, na nossa verdade, e que é difícil a gente olhar para ela, né? Qual é a minha verdade? O que que eu vim fazer nessa vida? E tem coisas que fazem com que eu renuncie de partes de mim. A gente sim, fala isso até na psicogenealogia, né? Na alienação parental, muitas vezes você faz com que a criança renuncie um pouco do pai, um pouco da mãe, quando você se utiliza é, das sombras da relação sim, para
para afetar o outro, para machucar o outro, né? E a ideia é sempre a preservação da família. Essa instituição, ela é metafísica, ela não é nem física, né? Ela é metafísica. Muito embora o casal se separe, essa separação, ela precisa ter muito... Ela é dolorosa, sim, porque você viveu uma vida com uma pessoa, você teve filhos, você criou expectativas em relação ao outro, em relação a você, em relação à questão familiar, mas você também tem, não é bem expectativa, tua alma tem um caminho para o qual veio, e no mesmo momento onde há morte e a vida, onde há luz, a sombra. E quando a gente renuncia de uma parte de nós, né, a gente deixa a sombra prevalecer, né? Então eu acho que a vida é essa constante do equilíbrio entre aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo. Será que eu estou em equilíbrio na minha relação com o outro? Será que eu estou em equilíbrio, mais do que nunca, na minha relação de mim comigo mesma? Daquilo que eu gosto de fazer? Porque às vezes as pessoas têm medo ou acusam o outro num relacionamento, num convivimento, dizendo assim, ele me traiu, ele não deixou que eu trabalhasse. Quer dizer, tá, mas e cadê a nossa autorresponsabilidade? Até onde você lutou pelo que você gostaria de fazer? Né? E a gente fica muito nessa posição de vítima, dizendo, não, mas o outro foi responsável. Não, o outro simplesmente viveu a vida dele. Você fez uma escolha de viver pelo outro. E aí, de repente, você se frustra não com ele, mas com aquilo que você renunciou de ti. E às vezes é tarde demais no bom sentido, acho que nunca é tarde demais. Sim. Mas a percepção, né, quanto antes ela vem e que a gente possa dar vazão a ela, possa ouvi-la e tomar decisões. Exato. Isso, lance de escolha, é muito desafiador, né? Porque no meio, né, lógico, o divórcio nunca é fácil. E eu sempre tive isso, né? A esposa e marido que se separam, não os pais, né? Isso. Então, deixei sempre isso muito claro, tal. E é lógico, né? Tem os desafios. E eu sempre falava assim, né? Sempre respirava e falava assim, eu que escolhi, né? Eu que escolhi este marido, eu que escolhi essa pessoa na minha vida, eu que escolhi seguir este caminho. Então, quando você faz isso, né? Eu faço bem isso, né? Eu respiro, dou um passo para trás, falo, eu escolhi, eu aprendi e eu escolhi. Então, assim, te dá o que? A autorresponsabilidade, né? De tudo. Até do próprio parceiro, né? Do porquê que você atraiu esse parceiro, por que você escolheu, o que o sistema, né, quer com esse clã que se forma. Então, quando você olha também para a psicogenealogia, quantos insights eu tive, né, com a árvore genealógica, e de aceitar e reconhecer os praquês, né, dessa escolha. Claro. Então, e às vezes o relacionamento não é mais funcional. E ontem a Isabel falou uma coisa bem bonita, ela tá aqui, um beijo para ela. Ela diz assim, às vezes a gente precisa sair da ilha para enxergá-la. De fato, se você estiver numa ilha, você não enxerga. Se você der um passo para trás, esse passo que você deu, você enxerga aquilo, né? Exatamente. E a gente fala muito de que muitas vezes um casamento, ele é funcional. Ele é funcional para que eu olhe para as minhas programações do meu sistema familiar. A partir do momento que eu vi, eu faço uma escolha. Né? Porque até então eu estou ainda sobre mandatos. A gente sabe que a gente vive uma vida sob o comando de uma hipnose transgeracional, né? Epigenética, sobre lealdades. E de repente você escolhe. Eu vi, eu entendi, e esse casamento já não é mais funcional. E o fato de não ser funcional não quer dizer que você, né, vá destruir tudo aquilo que aconteceu. Eu tenho uma amiga que ela rompeu com o namorado também, recentemente, ela se lê, né? Ela também trabalha na área do marketing, né? Mas ela disse assim, eu peguei um papel e eu botei no papel, porque eu ouço muito você dizer que na árvore genealógica tudo salta aos olhos. Eu não fiz na árvore, mas eu peguei um papel. E botei pontos positivos que eu vivi com ele, pontos negativos que eu vivi com ele. Não foi um casamento, não teve filhos, né? O que eu perderia se eu rompesse, o que eu ganharia se eu rompesse, o que eu perderia se eu ficasse, o que eu ganharia se eu ficasse. Eu achei lúcido, porque às vezes a gente a gente pensa,
mas não bota no papel, não olha, não pondera, não dá um passo para trás para enxergar, né? Não sai da situação problemática para enxergar de fora. E ela disse Uhum. assim, Mia, eu percebi que eu estava perdendo mais do que ganhando. No débito e crédito ali, eu estava dando mais do que recebendo. Então, Sim. achei por bem levar em consideração tudo que a gente teve de bom. E uma vez eu vi que uma pessoa disse assim, o casamento é igual ao exame de urina. Eu A nunca ouvi gente essa. descarta o início, colhe a metade e descarta o final. É verdade. Porque a gente, no início, é tudo lindo. No final, desastroso. Mas no recheio, tem um monte de coisa legal ali, né? Sim. Importante. Então, essa analogia foi engraçada do exame de urina. Mas é Não, é realmente exatamente olhar isso para mesmo. até quando esse casamento é funcional nessa relação. Às vezes não é casamento, é sociedade também, né? Exato. E tem toda a construção, né, do ser. Por exemplo, a mulher que se tornou, que se fez nesse casamento, né? Tantas construções, tantos aprendizados. Antes de casar, eu não trabalhava com. Eu falo assim, não trabalhava com seres humanos, né? Eu trabalhava com marketing, com a publicidade. Cara, E depois do casamento que eu me formei, que eu fui fazer todos os estudos, então assim, eu sou muito grata, né? E eu agradeço muito esses. Todo dia eu faço a respiração de gratidão, e essa semana até, inclusive, citei o nome do pai das crianças, do William, porque eu falo assim, a psicogenealogia que traz muito isso, né? Meus filhos são do jeito que são, por conta desse pai e dessa mãe. Então, a cada olhar que eu dou para os meus filhos, a cada comportamento que eles têm, eu reconheço a mãe e o pai que existe ali dentro. Então, isso me dá sei lá, uma verdade, dá uma libertação, né? De você ficar também, ai, que dor. Não, ok, né? Eles é muito são libertador. frutos, são frutos disso, né? Você ama, embora não junto mais com esse companheiro, mas você ama a parte dele que está nos teus filhos, que a gente tem partes importantes dessa pessoa. E a gente continua amando, de forma diferente, né? E tem Então uma eu não preciso história estar até, né? casada, mas amo. Tem uma história até que acho que não sei se eu já compartilhei com você em consultório de um menino que ele tinha filhos, né, de pais separados, só que a mãe é aquela coisa, não, porque seu pai é isso, seu pai é aquilo, então eles estavam bem, não estavam aceitando, né? Então tinha aquela briga entre eles e já fazia algum tempo. E o menino estava tendo alguns problemas na escola, de comportamentos, enfim. E aí foi citado, né? Você teve essa mulher dela reconhecer o pai. Porque eu falava assim, né? Volta lá atrás, igual Questão de Tempo. Eu adoro esse filme porque fala, né? Quando você volta no tempo, e se você pudesse mudar alguma coisa, só que aí muda tudo. Muda o espermatozoide, muda tudo e vai mudar a característica do seu filho. Perfeito. E aí eu falei, né? Aí foi citado para esse menino. Eu falei assim, reconheça algo que esse menino tem dele que é igual ao pai. E aí ela falou, nossa, o sorriso do meu filho é igualzinho do pai dele. Tipo, falou, né, bem assim, tipo, ah. E aí demorou até, porque é um processo interno dela, né? Não é automático. E aí um dia ela falou, nossa, seu sorriso é igual ao do seu pai. Esse menino ficou em choque, assim, tipo. E aí? Não, seu sorriso é lindo, é igual ao do seu pai. Aí ela falou assim, nossa, eu não sabia que eu podia parecer com meu pai. Que Olha dor, só, né? né? Porque quantos. Porque eu falo, né? Tem aquela coisa do Massaremoto, da água, né? Da vibração. Se você fala mal Isso, do pai, se você fala mal da família, do pai, está falando mal também das células que estão ali, automaticamente está falando mal da criança, né? isso. E isso, E na essa célula totalidade do acolhe essa ser. energia, às vezes adoece, né? Aquilo que a gente diz, uma criança até 7, 8 anos não tem nível de consciência, então ela é enferma, ela adoece por conta desse movimento, a gente não percebe. Aí tem Exatamente. otite, tem dor de Eu, garganta, entre outras coisas mais sérias. dificuldade de falar, né? Dificuldade de falar, problema de sangue, não sabe por quê, né? Tá tudo Exatamente. conectado, gente. Então, assim, é um processo muito que a gente tem que ter muita consciência disso, né? Muita consciência. E essa coragem, da mesma maneira que a Isabel falou, né, da ilha,
reconhecer o relacionamento, reconhecer quem você é. E muitas vezes a gente também precisa reconhecer a nossa capacidade, que a gente só vai saber a nossa capacidade quando a gente começar a caminhar, né? E muitas mulheres, muitas mesmo, né? Eu tenho percebido nesses últimos tempos, quantas mulheres que ficam presas nesse, mas eu não vou conseguir, mas e se, mas ele é o provedor, mas pelo menos eu tenho uma segurança, eu tenho uma casa. E aí a pessoa não consegue perceber o que ela é capaz de fazer, né? Qual é os recursos que ela tem dentro dela, porque continua ali na zona de conforto, né? Eu recebo isso, eu tenho um relacionamento mais ou menos, minha vida tá um saco, mas pelo menos eu tenho uma casa, pelo menos tenho alimento todo dia na minha casa, né? Então, assim, acho que a Se pandemia... conforma com migalha, né? Exato. E o grande despertar da minha vida foi a pandemia. Foi todo esse caos de pessoas morrendo, porque eu falava assim, né? As pessoas querem que passe, porque imagina o ano passado, né? Tava todo mundo, não, vai passar até maio, até isso, até aquilo. E eu refletia, né? Pra que as pessoas querem que passe? Quem vai ser você depois que tudo isso passar? O que você vai fazer com a sua vida? Vai voltar igual era antes? Mas e aí? Qual é o sentido da vida? Tem pessoas lutando para viver. E você tá vivendo, não tá vivendo, na verdade, tá existindo. Está existindo. Então, Está. ali foi Não é. Exato. O ser, né? Você está sendo ou você está, simplesmente. Exatamente. Passando. Então, passeio. esse foi a grande despertar, sabe? Eu falei assim, o que eu tô fazendo com a minha vida? Né? Chega de viver mais ou menos. Eu quero viver o que eu tô aqui para viver, né? Isso. E infelizmente não tem muitas ainda que ainda estão ainda nesse momento adormecido ainda. Mas é o que eu falo, vamos inspirar, vamos estar aqui falando de mulheres para ver se é que realmente faça valer a vida. Exatamente. A Carol falou assim: sinto até hoje isso aí, de certa forma. Sou o xerox do meu pai e só se ouve falar mal dele. Bom, Carol, o olhar da psicogenealogia para você é de que você não veio nessa família por acaso. Quem sabe, se você é xerox do teu pai, você veio para olhar para a vida dele. Quando a gente ouve honra teu pai e tua mãe, às vezes é difícil amar alguém que não estou dizendo que o pai da Carol fez mal, né? Às vezes tem pais que abusam, que batem, que fogem, que abandonam, e é difícil amar essa figura, né? Mas ele também tem as suas dores, os seus conflitos. Então, honrar um pai e uma mãe é tomar a história deles como oportunidade de fazer diferente. Né? Então, quando a Verônica diz o que eu vim fazer nessa vida, a nossa primeira missão nessa vida é reorganizar, ressignificar algo do nosso sistema familiar, né? Arrumar nossa casa. E aí a gente dá um passo diante da vida, né? Bom, eu aprendi aqui e eu vou fazer algo lá muito legal. Se a gente fica ainda dentro de casa, né? Ou dentro da ilha, usando a expressão da Isabel, né? Eu não consigo entender quem eu sou, porque se eu sou parecido com meu pai, e meu pai, todo mundo fala mal dele, né? Afinal, então, por tabela, eu também sou reflexo de tudo isso que os outros falam. Eu entendo que a gente precisa se apoderar de quem a gente é e dizer, eu honro a história do meu pai, independente do jeito que ela foi, porque eu sou fruto dessas vidas, do meu pai e da minha mãe. Não importa se te abandonaram, não importa se se deram para adoção, não importa o que você viveu. Nós somos filhos de um pai maior. Eu acho que semana passada foi dia de São José, né? E José é o arquétipo do pai adotivo. Então, acho que todos nós, enquanto pais e mães, nós somos pais adotivos dos nossos filhos, que nós entendemos biológicos, mas como a nossa matriz é espiritual, né? Eles são nossos filhos carnais, mas espiritualmente não. E aí, você precisa tomar o que é teu, você precisa dizer o seguinte, eu falei isso em uma outra live. Eu vou tomar posse dessa história, porque essa história me pertence, é meu pai. E se eu vim para ressignificar algo, eu não vou ser vítima desse tipo de comentário, eu vou me apoderar disso
e eu vou fazer desse comentário difícil algo muito positivo para mim. Eu vou fazer algo por mim e por ele, vou transcender, eu vou aprender, eu vou ressignificar, talvez ele tenha dado o que recebeu, né? A gente só reconhece aquilo que conhece. Eu fico pensando assim, a gente fica dizendo assim, nossa, pergunta para os teus filhos, né? Quem é Steve Jobs, Apple, os YouTubers da moda, eles sabem o nome de todos. Eles sabem os nomes dos avós deles, dos bisavós, que são os teus avós. Eles sabem que persona é essa. E como que a gente quer se conhecer se a gente não permite que os nossos filhos conheçam a nossa história? Quando a gente renuncia a parte da nossa história, a gente está renunciando a nós mesmos. Então, quando a Verônica diz coragem de ser, é tomar coragem e abrir esse grande livro da vida familiar e entender o que você veio fazer ali, querida. Isso precisa coragem. É. E olha, você falando da Carol, né? A Carol, porque você é de Maringá, não é, Lê? Não, eu sou de Porto Alegre. Ah, você é de Porto Alegre. Mas eu me criei em Carol, se não me engano, Caxias. ela é de Maringá. Ah, legal. A família dos meus pais, minha irmã mora em Maringá. É. E olha Ó, só que tem alguém do incrível. Uruguai aqui, Daiana. Ela falando aí do pai, né? E quantos desafios ela tem até com o legado dela, né? Com a profissão dela. Ela é cantora, ela já participou do The Voice, olha que bacana. E quanta voz que ela tem que botar pro mundo, né? Para ela. Qual foi a melodia, né, que não foi ouvida, né? E é muito Que você também vem para trazer isso com outra sonoridade, porque a voz, a música, ela emana alegria, né? Ela traz uma poesia, ela traz informação, ela é recebida por nós por um campo sutil. Né? Então tem que precisar dar uma olhada aí qual foi a música que não foi ouvida, né? Talvez esse pai, que todo mundo fala mal, ele tem aí as dores da falta de um pai, da falta de uma mãe, das perdas. Isso é honrar a história, né? Exatamente. E tem que ter coragem, viu, Carol? Você sabe, né? A gente tá falando bastante sobre a coragem aí, ela tem que ter coragem para viver essa essência dela. E quando a gente olha também para as nossas raízes, né, Leo? Eu, principalmente, assim, com o casamento, olhando para toda a minha genealogia, quantos casamentos, né? Quantas mulheres que deixaram de viver a sua própria história por conta dos filhos, por conta de um casamento, abriram mão dos seus sonhos, né? Quando eu olho assim, quantas mulheres dela, minha avó mesmo, a minha bisavó, quando você olha assim, quais são os sonhos, quais são as realizações, né, dessas mulheres, e não encontra, né, assim, delas falarem assim, nossa, eu me sinto realizada nisso. É sempre muito lá nos filhos, ah, mas eu tenho uma família, ah, mas pelo menos estão todos bem, ah, mas aí vem aquela coisa assim do conformismo, sabe? E vai vivendo a vida muito aqui. Aí eu falei, não. E foi mesmo por honra a elas, eu falei assim, não, eu vou viver o meu sonho, vou viver a minha essência, eu vou olhar para os meus filhos e dizer, eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou ser feliz, né? E eu tenho falado isso muito para eles. E acontece algumas coisas, eu sempre lembro, olha, lembra quando a mamãe tomou a decisão? A mamãe tomou por ela, para ser feliz, para viver o sonho dela, sabe? Então, é uma maneira diferente. Lógico. É compartilhado, né? E você também mostra para os teus filhos verdade. Sim. Porque a gente às vezes quer mostrar força, né? E só força. Mas os nossos filhos também se questionam, poxa, eu não tenho o direito de ser vulnerável, eu não tenho o direito de ser frágil, porque minha mãe é sempre forte. E a gente tem esses momentos, né, de vulnerabilidade. Quando você está falando isso, eu lembrei da época que eu tomei a decisão de sair da Martinelli, um escritório onde eu fui sócia, e estava muito bem, ganhava muito dinheiro. E aí eu me lembro de ter reunido minha família na cozinha, né? E eu digo que a cozinha é o lugar onde a família se reúne. E ali também existem muitos dramas familiares associados às alimentações. Aí vai para um outro caminho. E chamei, estava meu filho, minha filha era pequena, meu marido, e disse, olha, eu tomei uma decisão, já tinha falado com meu marido, né? Tomei uma decisão e eu vou sair desse lugar. Eu vou sair dessa empresa.
que eu aprendi muito, foi muito legal, a gente teve muitas experiências, né? Eu sou grata a tudo aquilo que esse lugar me proporcionou. Mas neste momento, né, eu entendo que esse meu movimento profissional está me fazendo mal. E eu tomei a decisão de sair. E sair implicava renúncias, muitas. Sim, Renúncia de receita, porque meu salário era muito grande. Renúncia de sair para um restaurante, né? Assim, não de forma perdulária, mas assim, viagens para o exterior, a gente viajou muito, sim, compras de coisas, coisas materiais. sim. E aí eu lembro do meu filho olhou para mim e disse assim: Mãe, tu tá fazendo a escolha certa. E aí um dia nós estávamos no carro e aí eu disse para ele: Filho, né? Tinha passado um tempo dessa minha escolha. Eu disse: Filho, você acha que a mãe fez a escolha certa? Porque afinal de contas a gente mudou um monte da nossa vida. 6 meses depois da minha decisão, meu marido foi demitido e a gente ficou completamente sem receita, né? E foi muito interessante porque nesse momento eu revivi uma história do meu sistema familiar de quebra de empresa, de falta de dinheiro, de falta de comida, de doença. E daí vem esse monstro dizendo: Meu Deus, e se acontecer tudo isso de novo, né? Que são Uhum. as nossas lealdades familiares. E aí eu peguei a Bíblia, né? Quem me conhece sabe, eu não tenho hoje religião, mas eu estou muito conectada com a espiritualidade. E tinha abri exatamente num lugar que eu estou falando em Bíblia, mas poderia ser qualquer outro livro. Uhum. Dizia assim: Eu não visto os lírios, eu não alimento as aves do campo, de que temes, homem de pouca fé? Quando eu li isso, eu digo: Uau, era isso que eu precisava ouvir, sabe? Porque em alguns momentos você se pergunta: será que eu fiz a escolha certa? Meu coração dizia que sim, mas os medos que vinham, né? E aí meu filho disse assim: Mãe, você tá diferente. Você não tenha dúvida nunca de que você fez a escolha certa. E foi tão lindo Uhum. isso, né? Porque eu tinha essa certeza, eu estava me sentindo bem, a gente de alguma forma tinha uma reserva, né? Ninguém atuou de forma irresponsável. Mas foi um momento de decisão, e o momento de decisão ele implica renúncias, muitas renúncias. Sim, Mas ele também requer coragem. sim. E eu digo para vocês que eu não me arrependo nem 0,00001% da minha decisão. Não. Eu Uhum. sempre fui muito feliz. Não estou dizendo que foi fácil, mas eu sempre fui muito feliz na minha escolha. E ela sempre foi compartilhada com os meus filhos. Então, isso eu acho legal, né? A Sim, gente trazer isso para perto e dizer: olha, eu me sinto às vezes inseguro, mas eu sinto que o meu coração precisa tomar essa decisão. Você me apoia? Está comigo? Sim, sim. estamos juntos, né? Então, como É, família. é verdade, porque às vezes eu vejo muitas, né? Por exemplo, quando eu falei isso para minha filha, quando no processo de separação, lógico, não ficou feliz, ficou triste, não, porque não sei o quê. E eu lembro que eu falei assim, tá, mas a mamãe não tá feliz. Então tá, então vamos fazer o seguinte. Então imagina a mamãe não ficando feliz nesse casamento para deixar você feliz. Aí daqui 10 anos você vai saber que a sua mãe não viveu a felicidade dela para deixar você feliz. Você vai ficar feliz lá na frente? Ah, não. Eu falei, então, né? Então vamos aprender a lidar com isso hoje, né? Vamos viver esse momento e você ser livre para você viver a sua felicidade. Você não precisa viver em função e carregar esse peso, essa culpa. Então foram muitos aprendizados. E uma coisa que eu me apeguei muito também na época foi realmente com a fé, com a Bíblia. Né? Até todos os dias eu leio esse livro, confiando em Deus todos os dias, na rotina matinal às 6 da manhã. Isso. E eu lembro, Lê, compartilhando aí, juntando uma história que você falou, teve uma noite, né, que eu tava com ele, a gente tava conversando, enfim, aquela... Porque como foi no meio da pandemia, você teve um preparo, eu não tive um preparo, né? Eu tive um preparo emocional, não financeiro. E eu lembro que eu tinha aqui coisa de 5 mil reais no banco, né, na minha conta. E eu me separei assim, mudei de casa assim, com esses 5 mil reais. E eu lembro, não, William, escola, convênio e tal, porque vai, tem um custo aí de pelo menos 20 mil reais. Eu falei, né? Como, né? Como é que eu vou fazer isso? E eu lembro que eu comecei a chorar. E eu falei assim, não, eu não vou desistir de viver a minha história, eu não vou desistir de viver a minha vida. Eu comecei a chorar muito. E nisso eu peguei uma Bíblia
que até uma amiga que me deu, e abri também num livro de Daniel, onde está ali o relato de quando ele é jogado na cova dos leões. Ah, E aí aquilo ali, eu comecei a chorar, me arrepio inteira, eu comecei a chorar eu também. compulsivamente, porque eu falei assim, se o Senhor fechou a boca dos leões, se o Senhor fechou a boca dos leões, o Senhor vai fechar todos esses canos que estão na escassez, tudo, e o Senhor vai me prover, né? Meus filhos não vão passar necessidade. Eu só pensava assim, meus filhos não vão passar necessidade. E nunca passei necessidade, como você falou. Lógico, a gente tem a pandemia também, né? Deixou a gente mais em Uma casa, adaptação. Uhum. mas no Mais coerente, final, menos materialista, a gente se sim. eliminou o supérfluo, né? Mas no início de fevereiro, eu consagrei o meu ano de 2020, porque eu acho que isso é muito importante a gente comemorar as nossas conquistas. Eu É. consagrei esse meu passo, o momento que eu e meus filhos vivemos, fazendo uma viagem, né, a qual eu banquei para Porto de Galinhas, foi maravilhoso. Então, quer dizer, uma mulher que saiu com 5 mil reais e fazer uma viagem de um pouco mais de 5 mil reais, né? Então, Exato. eu falo que quando você quer algo, quando você deseja algo, isso é verdade, isso é a sua verdade, é o seu amor, Deus quer que a gente viva isso, quer que a gente viva a nossa verdade. É. Então, ele vai abrindo os caminhos, as coisas vão acontecendo, sabe? E acho que isso só nos aproxima mais, tanto dos meus filhos, da fé, do amor. Então, assim, é muito. Só que tem que ter coragem, tem que ter coragem Tem de que ter assumir, né? coragem de ser. Exato. Coragem de ser, coragem de ouvir, coragem de assumir, coragem de decisões. O que a vida precisa, né? A gente tem até um slidezinho na formação, né? O que você precisa para mudar, tomar consciência. E depois, né? O que você tem que tomar. Hoje tem que ter muito, a gente tem muito isso. Ah, vou tomar zinco, vou tomar isso, vou tomar aquilo. Tomar decisão, né? Depois que você tomou consciência, você toma a decisão. E segue, não te arrepende, né? Segue com fé, cada passo, dá o teu passo, Deus põe o chão e tá tudo Exato. certo. É com Eu fé que a falo coisa que acontece. é o ciclo, né? É o ciclo do. É o ciclo da vida, né? Aquilo que você É, acredita, qual é a sua crença, né? Então eu acreditei muito que era, como eu falei, né? Eu não acredito que eu vou deixar mais uma vez viver a minha vida, viver o meu sonho naquele momento de dor. Eu falei, não, agora eu vou viver aquilo que eu sou, o meu sonho, vou me realizar. E aí o que acontece? Você dedica 100%, né? Você vai no seu nível máximo. E então as suas ações vão ser diferentes, você vai deixar de procrastinar, você vai deixar de pensar em coisas que não agregam e o seu resultado vai ser compatível com tudo isso, né? Com aquilo que você acredita, aquilo que você demanda energia, as suas ações e o seu resultado. Então, assim, isso é muito. A mesma coisa acontece ao contrário. Se você acreditar que você não é capaz, ou se você acreditar que seu relacionamento já não tem mais um propósito, você não vai dedicar 100% da sua energia nesse relacionamento. Então, as suas ah, ações vão ser compatíveis com aquilo que você acredita e o seu resultado vai ser igual. Então, eu falo que essa é a fórmula, né? De tipo, a fórmula tanto do fracasso quanto do sucesso. e E é você você que acaba, determina. você acredita que postergando, né? Você, aquilo que a gente falou, eu estou apenas, não sou. Você se você comete suicídio dos teus próprios sonhos, porque esse tempo que você está ali é um tempo que você está matando os teus sonhos, os teus desejos, as tuas vontades, se boicotando, se violentando, né? Deitando na cama, fazendo sexo com alguém que você não ama mais, né? Poxa, quanta Sim. violência! Até que Uhum. ponto você está repetindo as mesmas coisas, mas com outro cenário das mulheres do teu sistema familiar que tiveram que, Sim. né? Que foram obrigadas a e nós estamos aqui nessa nova geração e os nossos filhos estão vindo numa outra geração ainda, né? Para nos mostrar outras coisas, um amor incondicional, que não existe diferença de gênero, que não existe diferença de raça, né? A nossa geração ainda está muito ligada no trabalho, na matéria, inevitavelmente. Ai, E existe uma nova geração aqui olhando para o todo, para o meio ambiente. Eles são muito mais evoluídos, é. né? Sim, com certeza. Beijo pra Kelly. Kelly mãezinha, Beijo, viu, Kelly. Lê? Tá Hã? barrigudinha já. Kelly, o Cachorra, tu não avisou, sua safada!
Como é que tu não me avisa? Não. Ela que avisa, ela que tava toda aí. Agora que ela começou a falar, né, Kelly? Safada! Kelly é nossa também. Kelly vai ter que fazer uma Vocês estão grávidos de uma princesa, de uma menininha. Gente, olha, vou dizer para vocês, hein, que a psicogenealogia também é uma das fadas madrinhas desse bebê. Esse é verdade. Né? Live, hein, a Verônica é uma fada madrinha, porque é a grande fada, mas a psicogenealogia esteve presente nesse universo aí. Com o pai e com a mãe, né, Lê? Ai, quero fazer uma live com eles, os dois. Adorei. Tá sendo um processo muito incrível e eu cuidando do bebê, né? Com a psicoembriologia. Então, olha, psicogenealogia, psicoembriologia. Que delícia. Maravilhoso. Elisa, sua fofa. Bom, gente, olha, eu sei que a Verônica tem compromisso, ela tem aula, ela tem um monte de gente também para alimentar emocionalmente. Verônica, obrigada pelo teu tempo. Eu sei que ele é escasso, mas o conteúdo não importa o tempo, importa a concentração e a intensidade. Eu acho que nosso encontro sempre é intenso, né? Que bom que se repita rapidamente de forma presencial. Em breve a gente vai estar junto. E que a gente consiga encontrar mais lapsos na nossa agenda, assim, para a gente se encontrar e falar de coisa boa. Tá? Exatamente. E fortalecer mais uma vez essa mensagem, né? O que é? Às vezes a gente acha que a coragem é que tem que ser forte, né? E quando, até no mês agora eu fiz uma palestra e tantas mulheres fortes, né? Falam que quem é você? É força, força. E ao mesmo tempo eu fiz uma questão, né? O quanto que você é forte para o externo e fraca para você mesma, para não assumir os seus erros, o seu sonho, né? Assumir quem é você. E aí, tipo, e é verdade, né? Então, assim, use essa força que você tem para lidar com o externo, com as desavenças, para olhar para você, né? Pare de ser fraca, né? No sentido de não assumir quem você é, assumir os seus sonhos, a sua dor, a sua sombra. Assuma essa fortaleza, reconhecendo, e haja com o coração. E aí o caminho vai se abrir. Vai se abrir. Lê. E as pessoas vão surgir na sua frente, no seu mundo, assim como a Lê surgiu na minha vida. E estaremos juntas aí muito mais vezes, certo? Isso mesmo. Querida, um beijo. Obrigada pela presença, pela participação, pela partilha. As mulheres que estão aqui no Uruguai, né? Tem gente no Uruguai dizendo que está amando, ouvindo a psicogenealogia numa outra língua, a língua do coração. Exatamente. Ela disse que ninguém ensinou para ela, mas ela já sabia a língua. É a língua do coração. É isso aí. Como disse o Fabiano ontem, eu sou brasileiro. Querido, beijo pro Fabiano também. Tchau, querida. Beijo, até mais. Tchau, tchau.